O Hora de Agir de hoje acontece na floresta. Estamos aqui no meio da Mata Nacional do Bussaco, onde há mais de 400 anos se preserva um enorme património natural. Aqui vivem mais de 700 espécies de árvores e arbustos, algumas delas raras e que vieram das diferentes partes do mundo, cruzando-se neste lugar. Para além do enorme património natural, também um enorme património histórico. Aqui viveram, desde o século XVII, os monges carmelitas que aqui construíram o convento de Santa Cruz do Bussaco, várias capelas que estão espalhadas pela mata e mais tarde, no século XIX, o Palácio do Bussaco, já depois daqui se ter feito história, quando, a 27 de setembro de 1810, neste mesmo local, as forças anglo-lusas comandadas pelo general Wellesley, mais tarde Duque de Wellington, terem aqui alcançado uma importante e quase decisiva vitória contra as tropas francesas. Hoje a Hora de Agir é também a hora da floresta, a hora de conjugar o verbo conservar, o verbo preservar, neste que é um tempo decisivo onde, para além da crise climática, temos também a crise de recursos, a perda da biodiversidade que nós temos que estancar porque estamos a retirar do planeta mais do que aquilo que ele nos pode dar. Sabemos que foi há 3.500 milhões de anos, nos oceanos primitivos, que surgiram as cianobactérias. Elas evoluíram nos primeiros organismos vivos, os procariontes, organismos unicelulares, sem núcleo ou organelas membranosas. Ao evoluir, estas primeiras cianobactérias desenvolveram a capacidade de, pela primeira vez, absorver a luz solar e, com o dióxido de carbono e a água, a realizar a primeira fotossíntese que libertou o primeiro oxigênio da Terra. Podemos, por isso, olhar para estas algas verde-azuladas como a mãe de todas as plantas, o início da história, porque foram elas que, pela primeira vez, partiram as moléculas da água, obtendo o oxigênio que lentamente e ao longo de milhões de anos foi saturando os oceanos, que depois escapou para a atmosfera. Os níveis de oxigênio com o tempo aumentaram, primeiro com a fotossíntese realizada pelas cianobactérias, depois com as algas e com as plantas, e com mais oxigênio na atmosfera, a camada de ozono começou a formar-se, o que reduziu a radiação ultravioleta e permitiu que formas de vida mais complexas prosperassem. As primeiras plantas em ambiente terrestre eram semelhantes a musgos e só sobreviviam em ambientes úmidos, porque ainda não tinham raízes nem vasos condutores de água, até que chegou o Devoniano, um período que decorreu entre 400 a 360 milhões de anos atrás e que foi conhecido como Era das Plantas, onde apareceram as primeiras árvores e florestas. De uma superfície antes dominada por rochas e depósitos de sedimentos, começava assim a formar-se o solo, que se enriquecia com os nutrientes da decomposição da matéria orgânica de plantas mortas que se acumulava. As árvores e as plantas estabilizavam agora o solo, impedindo a erosão causada pelo vento ou pela água que agora, num solo com raízes e matéria vegetal, era retida. E pouco a pouco, eram criados habitats e microclimas que regulavam a temperatura e a umidade em muitos lugares que se tornaram berços de uma vida que floresceu. Hoje, as árvores continuam a desafiar a gravidade, crescem rumo ao céu, enchem de vida florestas que, em pé, são aliadas na regulação do clima, capturam dióxido de carbono na atmosfera e fornecem o oxigênio que respiramos. Nelas, os descendentes da vida primitiva, que evoluiu ao longo de milhões de anos, o produto do milagre da vida, onde o homem tem de parar de tocar. E agora aqui no meio da Mata Nacional do Bussaco eu estou com Milene Matos e com Guilherme Duarte. Bem-vindos a mais uma Hora de Agir. Guilherme, que grande história tem esta mata, 400 anos, não é? Sim, quase 400 anos, 1628. Há uma bula papal, não é? Que ele deu-nos aqui uma ordem. Uma tem a ver com o abate de árvores, em que é expressamente proibido cortar árvores na Mata Nacional do Bussaco.
o que para nós é fascinante, como há tantos séculos já se pensava na proteção deste espaço mágico, não é? A outra tem a ver com a proibição das mulheres entrarem na mata na altura, e o Papa Gregório VI, portanto, fez com que houvesse estas proibições aqui dentro da mata, que fariam com que a mata fosse um espaço de contemplação, um espaço único, que levaria, portanto, a um deserto, propriamente dito, um ermitério. Onde começou com os carmelitas aqui, que andavam descalços, não era? Carmelita descalço estava diretamente ligado à simplicidade, à pobreza, à forma de estar, portanto, despidos de riquezas. Aliás, isso vê-se perfeitamente dentro do convento de Santa Cruz, onde as imagens que temos são imagens muito simples, onde a ostentação da luxúria não existe. E, portanto, eles, com a construção da Via Sacra, com a construção das fontes, com a construção das ermidas, fizeram espaços de contemplação, espaços de dedicação, de oração e profunda meditação ao longo dos tempos. Esta sua responsabilidade, conservar este espaço, esta riqueza natural, é uma tarefa difícil? O que é que hoje é feito todos os dias para nós termos aqui estas centenas de visitantes, esta beleza natural aqui ao dispor das pessoas? Nós temos que gerir um espaço que é de todos, um espaço que é monumento nacional, faz com que nós temos que ter consciência daquilo que fazemos. Ou seja, temos que proteger o ambiente, temos que proteger este espaço único de forma criteriosa, de forma rigorosa, de forma a que exemplares... Deve ter alguma preocupação quando sobe as temperaturas para estes valores cada vez mais altos? Muito, obviamente, porque nós não fugimos à regra e estamos expostos. Nós temos uma atividade muito importante aqui no combate às plantas invasoras, porque elas serão, pode-se dizer, uma praga, que poderão contribuir também para que possa acontecer porventura, algum dissabor que nós não queremos ter, não é? Nós fazemos vigilância, portanto, observamos, preocupamos com ter o espaço o mais cuidado possível, não só para o visitante poder desfrutar, mas ao mesmo tempo também para o combate a um inimigo que muitas vezes é mais forte que nós, não é? A Milene fez aqui praticamente toda a sua vida académica, mestrado, doutoramento, fez aqui um longo percurso, conhece a cada centímetro desta mata. Há aqui uma grande diversidade, não é? Em termos de vida nesta mata nacional do Bussaco. É uma diversidade a tal ponto que nós, portanto, eu e os colegas que estudávamos esta biodiversidade, intitulámos o Bussaco de um oásis de biodiversidade, porque é preciso também terem atenção o seu entorno, não é? E a região geográfica onde se insere. Mas sim, quer em termos botânicos, quer em termos de fauna, que era no meu caso a minha especialização, é uma riqueza impressionante nestes 105 hectares, a notável diversidade de espécies que podemos encontrar aqui. E ela foi espontânea, foi natural? Como é que foi plantada? O que é que aconteceu aqui? Não, a fauna e a flora são a resposta também da intervenção humana ao longo dos séculos e da herança natural que resultado da evolução aqui desta região. Portanto, temos um grande conjunto de espécies autóctones, de espécies com uma longa história, mas também, no caso do arboreto, não é, da coleção de espécies arbóreas, um notável contributo desde o tempo dos carmelitas no enriquecimento desta coleção botânica, chamemos-lhe assim. E são, portanto, também espécies exóticas que vivem aqui, em perfeita harmonia, estas, não é? As plantadas com as autóctones. Nós esclarecemos isto, porque exótico não significa mau, não é? O que é mau é quando elas se tornam invasoras e que depois competem com as espécies nativas. Estas espécies exóticas que são aqui encontradas são espécies que vieram de que origens? Vieram de todo o lado, de todas as partes do mundo. Sim, são espécies que acabaram por se naturalizar aqui, mas falamos do enriquecimento do arboreto, da coleção botânica, que na altura das trocas religiosas e oferecer uma árvore, trazer uma árvore era também uma prenda com muito significado e era também um símbolo de mundividência, não é?
de troca de experiências e de troca de culturas e, portanto, a mata acaba por ser enriquecida com plantas dos 5 continentes. Não nos podemos esquecer que nós somos a primeira aldeia global, não é? Levámos novos mundos ao mundo, mas também trouxemos para cá. Que espécies são estas especiais? Fala-se muito do cedro do Bussaco como uma das espécies mais antigas. O que é que as pessoas podem aqui encontrar e podem vir aqui contemplar? Um conjunto de árvores notáveis, por exemplo, pelo seu tamanho, pela sua raridade, pelo seu porte, são excepcionais em Portugal. E em resposta a esta flora toda exuberante e diversa, temos a fauna, que lhe dá resposta também, que é coerente e que tem também uma enorme diversidade. Nós conseguimos também ver por aí, pela floresta. Mais dificilmente, mas um olho atento sim, ou então com sorte, podem-se ver alguns, por exemplo, alguns mamíferos silvestres que são sempre agradáveis de ver. Guilherme, isto deve dar aí muito trabalho, manter todas estas trilhas, todos estes caminhos. Encontramos imensas pessoas aí no meio da natureza. Como é que consegue fazer este trabalho aí? Conseguimos com a ajuda de muita gente, com os nossos funcionários em primeiro lugar, que são pessoas empenhadas, dedicadas e zelosas e também acham que ter a mata apresentável. Depois conseguimos com a comunidade local ou externa, que faz muitas ações de colaboração connosco, de voluntariados, que fazemos aqui, e vamos, portanto, fazendo de forma que as pessoas gostem de vir ao Bussaco e voltem. Foi criada uma fundação, Fundação Mata do Bussaco, que é responsável pela gestão aqui. Pela gestão. O Estado confia-nos a gestão da fundação, portanto foi criada a fundação em 2009, que tem vindo ao longo dos tempos a sofrer algumas alterações na sua orgânica, e os últimos estatutos que regem a Fundação são de 2021, Decreto-Lei 35, que faz com que a Fundação hoje tenha uma estrutura ligeiramente diferente. Há vários organismos que estão diretamente ligados portanto, ao Conselho Diretivo da Fundação. O ICNF é um parceiro estratégico, importante. O Turismo Portugal também o é. O património cultural, muito importante, não é? Que está também connosco, e a própria autarquia, não é? Que há uma simbiose entre a Câmara e a mata perfeita. Não é? Nós conseguimos aqui, para além da contemplação da diversidade vegetal e de fazer estas caminhadas pelas trilhas, o que é que existe aqui mais dentro da mata que as pessoas podem ver? Pronto, falamos dos 105 hectares da mata. Nem todos estes 105 hectares são zonas de intervenção. Temos o exemplo da Floresta Relíquia, onde nós não fazemos intervenção, obviamente, não é? Mas nos outros espaços onde nós cuidamos, zelamos, as pessoas, ao virem ao Bussaco, encontram essencialmente, portanto, vários, depende da perspectiva que têm, quando querem falar em turismo ou património, ou visitar turismo religioso, têm muito a Via Sacra, réplica única à escala de Jerusalém. Quando querem fazer trilhos com água, têm-nos aqui também. Portanto, depende da forma como o visitante quer vir até nós e quer desfrutar da mata. Milene, penso que trabalha aqui desde o final da licenciatura a desenvolver aqui trabalho. Que tipo de trabalhos foi fazendo ao longo do tempo e como é que foi aumentando a profundidade desse trabalho? E começou com um estágio que seria para a inventariação das aves, da avifauna. Mas logo nesse ano de estágio havia tanta diversidade faunística que acabei por fazer o estudo da fauna de vertebrados, portanto, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Logo nesse ano, um breve inventário. É preciso dizer porque aqui há muitos cursos de água, não é? Exato. Encontra-se dentro do meio da floresta árvores, também. Nos 105 hectares, que é uma área relativamente pequena, mas há diferentes tipologias de floresta, portanto, também diferentes comunidades de fauna associadas a esses diferentes cobertos vegetais. Depois enverdei por uma investigação mais aprofundada, comparando precisamente a fauna do Bussaco com a das áreas exteriores, nomeadamente analisando os impactos da intensificação agrícola e da intensificação florestal, compreendendo que a espetacularidade da biodiversidade do Bussaco
e a sua incompreensão pelas comunidades residentes, humanas, digamos. Então iniciamos um trabalho de comunicação de ciência, em que foi estudadas as formas mais eficazes de fazer chegar a ciência às comunidades, usando a Mata do Bussaco como caso de estudo e como montra, digamos assim, para a biodiversidade regional. E assim se iniciou o serviço educativo da Mata do Bussaco, que levou também a uma certa ação social, porque esse serviço educativo recebia grupos como, por exemplo, idosos, pessoas com deficiência, jovens com alguns comportamentos desviantes, depois colaborando com a Fundação Mata do Bussaco também na reinserção dos reclusos, através do trabalho com a natureza. Bom, e tudo isso levou a uma vasta linha de investigação associada quer à natureza, portanto, ecologia pura e dura, quer depois aos impactos antropogénicos sobre a natureza e depois formas de comunicar ciência de forma mais eficaz e promoção da ciência e tecnologia e com isso também a Mata Nacional do Bussaco. Guilherme, aqui a 27 de setembro de 1810 houve uma grande batalha que foi decisiva para aqui uma cena deu-se mal. Isso também do ponto de vista turístico atrai pessoas aqui ao território? Muito. Atrai muita gente. Quando falamos em turismo militar, estamos a falar obviamente na Batalha do Bussaco, estamos a falar na importância que também tiveram os carmelitas à época, porque eles conseguiram ser soldados da paz, isto eram soldados que tanto protegiam ou tentavam curar os portugueses, os ingleses ou os franceses, o que nos deixou também, portanto, um espírito que estava embrenhado neles e que fez com que o Bussaco ficasse na história, portanto, também ligada a um acontecimento que já passaram 214 anos, não é? E foi muito importante aqui, porque se nós não permitiu que as tropas luso-inglesas se organizassem nas linhas de torre e defendessem Lisboa. Portanto, esta foi das batalhas mais importantes nessa guerra peninsular. Exatamente, foi muito importante e essa história está muito bem relatada no Museu Militar. Que é aqui perto. Que é aqui ao lado da Mata Nacional, que é um museu magnífico, com muitos visitantes diariamente, que proporciona, portanto, esta simbiose. A mata, a batalha, a água, que falámos, a água do Luso é daqui. Os aquíferos, e a água do Luso que consegue ter esta qualidade também por causa do serviço do ecossistema da própria mata. A própria mata, com a biodiversidade que tem, a filtragem da própria água, a pureza que estes solos têm, portanto, a quantidade de exsurgências que há aqui da água, porque nasce naturalmente nas nossas fontes que nós aqui temos, leva a que dentro destes aquíferos da mata faça com que esta água venha a ser, portanto, capturada no Luso, propriamente dita, que depois virá para os engarrafamentos e que chega até às nossas casas, que é uma água única no mundo, esta água, não é? Milene, na preservação da biodiversidade, neste caso mais relacionado com a fauna, que é a sua área de trabalho, nós temos desafios, temos coisas que precisamos ainda de alcançar. Que medidas é que nós podemos fazer neste futuro que está aí, onde nasce uma sensibilidade cada vez maior? Temos a lei do restauro da natureza, temos uma série de instrumentos legais que começam a aparecer. O que é que nós podemos fazer assim no curto e no médio prazo? Bom, a lei, oxalá, traga também a resposta em termos de financiamento, porque o que temos que fazer, são ambiciosos. Claro, e o que temos que fazer é, como o título da lei o diz, restauro. Portanto, pegar em áreas que estejam degradadas e torná-las capazes de sustentar comunidades ecológicas sustentadas. O que é que eu quero dizer com isto? Fauna e flora funcionais. E diversas, porque o problema também é que temos uma grande massificação em termos de monoculturas. Portanto, diversificar, restaurar, pôr as nossas linhas de água a trabalhar, fomentar a regeneração natural e onde isso não for possível, então reflorestar, controlar invasoras, mobilizar as pessoas, isso é fundamental, portanto, promover também uma literacia ecológica, ou melhor, que as pessoas entendam a importância de ter ecossistemas funcionais, porque só assim terão também saúde pública, alimento, ar puro, etc. Portanto, há muito trabalho a fazer, quer trabalho braçal, quer trabalho de informação, de agregação de redes, de sinergias. Portanto,
toda a gente tem um espaço na natureza e toda a gente tem formas de trabalhar. É hora de agir também no restauro. É hora de agir mesmo. Obrigado, Milene. Obrigado, Obrigada. Guilherme. E foi assim mais uma Hora de Agir, aqui nesta maravilhosa Mata Nacional do Bussaco, onde nós viemos aqui celebrar esta ligação que é essencial, ligação entre o homem e o mundo natural. A preservação desta biodiversidade que tem que começar a acontecer. E nada melhor do que vir aqui puxar por este bom exemplo, o exemplo de conservação, o exemplo de como é importante a diversidade vegetal, a diversidade da vida para o sequestro do carbono, este aliado essencial no combate à crise climática. Por isso é muito importante manter estas espécies, cuidar deste espaço, não permitir jamais que estas áreas possam ser atacadas por incêndios, por pragas, por doenças, combater as invasoras e fazer com que estes espaços continuem disponíveis para nós viermos aqui exercer a biofilia. Esta afinidade que nós temos sempre que estamos perto da natureza, sempre que estamos perto dos outros seres vivos. E por isso, mais um bom exemplo, em mais uma Hora de Agir, que hoje foi também Hora da Floresta, Hora das Árvores, Hora da Vida, e por isso hoje nós ficamos por aqui, mas voltamos na próxima semana. Um abraço, amigo, e até lá.